Jesus e segui-lo aqui é gozo do céu para mim. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, do nosso devocional Simply Pentecostal. Chegou o sábado, não é? Nosso fim de semana, onde nós nos preparamos para no domingo estarmos juntos na casa de Deus, cultuando a Ele. E, portanto, nós vamos continuar com a nossa leitura bíblica do livro do profeta Jeremias. E, desta maneira, hoje nós vamos ler o capítulo 16. Nós vamos entender e vamos lembrar de que Deus usa este profeta Jeremias desde uma muita tenridade para poder começar a falar a este povo, o povo de Israel, ou seja, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, ao seu rei, aos seus príncipes, aos seus juízes, aos profetas e aos sacerdotes que ali haviam, e para toda aquela população, para lembrar a eles de que Deus estava cobrando algo das suas vidas. E nós vamos hoje, ver exatamente sobre isso e falar sobre isso, coisas muito lindas neste capítulo 16 e lembrar a cada um de nós, da mesma maneira que Deus lembrou para este povo, o seu povo, sabendo e mostrando a eles de que como é que nós queremos conhecer a Deus, como é que nós queremos enfrentar a Deus, como é que nós queremos estar na presença de Deus, como um Deus, como um pai ou como um juiz. Eis aí a pergunta para nós, ficarmos com ela em nosso coração. E antes de mais nada, se você é a primeira vez que você está aqui conosco neste devocional, por favor, não esqueça de poder inscrever-se no canal, de ativar as notificações para que você de segunda a sábado possa recebê-las e juntamente conosco, com a nossa irmã Manuela, que está aqui de segunda a sexta-feira, lendo a palavra de Deus, meditando com vocês no livro de Salmos e no Evangelho de Lucas, e então estejamos todos aqui juntos para poder ler a palavra de Deus. Amém? Sendo assim, se você está preparado, se você tem a sua Bíblia ou não, possa então estar aberta no capítulo 16 do profeta Jeremias, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Nós vamos ver várias vezes durante um percurso de 40 anos de que o profeta Jeremias ele profetizou que a palavra do Senhor voltou a ele várias vezes. E aqui ele começa o seu capítulo novamente assim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. E o que é que o Senhor agora estava dizendo para ele? Ele disse, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Irmãos, esta é uma palavra talvez até dura de poder se entender, porque Jeremias ele é o único profeta, a única pessoa na Bíblia Sagrada pela qual Deus diz para ele, você não vai se casar. Ou seja, estava dizendo a ele, e por que, irmã Vânia, Deus não permitiu Jeremias casar? Exatamente por causa da situação de que o país estava enfrentando e a morte que haveria de ocorrer durante aqueles tempos futuros, e então Deus poupa a Jeremias neste sentido de não ter esposa nem filhos para que eles não pudessem também vir a ser arrebatados, não somente com morte ou com fome ou mesmo ser levados ao cativeiro. Portanto, Deus traz essa palavra para ele e ele continua dizendo, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra, ou seja, em Judá, em Jerusalém. O que é que vai acontecer? Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. No sábado passado, nós lemos o capítulo 15 e nós vimos exatamente isso no versículo 3
3 do capítulo 15, dizendo a maneira pela qual Deus iria afrontar aquela população, não é? E ele dá esta explicação no capítulo 16 e ele continua, porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirarei a minha paz, benignidade e misericórdia. Olha, meus irmãos, Deus diz para Jeremias ele não entrar na casa do luto. O luto ou o funeral era uma tradição que era muito pertinaz, muito, né, envolvia várias tradições quando uma pessoa morria, não é? Eles passavam luto em Israel durante os 7 dias e as pessoas muitas vezes rasgavam as suas vestes, arrancavam o cabelo da cabeça, da barba, não é? Colocava pó ou cinza na sua cabeça, mostrando a humilhação, mostrando a humildade daquela pessoa em tamanho desaventura que eles estavam passando naquele momento. E Deus diz para Jeremias: não entres na casa do luto. Em primeiro lugar, porque Deus estava enviando tudo aquilo porque o povo havia desobedecido, porque o povo havia pecado contra Deus. E Deus diz para ele: não entres na casa do luto. Por que ele diz? Porque eu retirarei 3 coisas, 3 dádivas de que Deus ele nos dá e que nós precisamos. Quais são elas, irmã Vânia? Ele diz: eu retirarei a minha paz, eu retirarei benignidade, eu retirarei misericórdia. Meus queridos e amados irmãos, 3 dessas dádivas de que, se nós, como crentes, não a tivéssemos, seria muito difícil nós podermos passar pelas tribulações, pelas confrontações que nós temos no nosso dia a dia. E você pode imaginar que o povo de Israel, que vivia na época da lei, e agora, neste momento, Deus está dizendo: eu vou tirar a tua paz, a minha benignidade de ti, a minha paz de sobre ti e a minha misericórdia. Você pode imaginar a situação, o coração do povo? Nós entendemos de que a paz de Deus, ela excede a todo entendimento, aleluia. Nós hoje podemos estar passando por qualquer perigo, qualquer problema, qualquer situação, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a sua paz, meus queridos irmãos, ou a Bíblia fala de que, não é, quando nós fomos justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Uma das coisas que faz o mundo ficar, não é, completamente louco sem saber é exatamente por não ter a paz de Deus na sua vida. Entretanto, nós louvamos a Deus, porque uma das coisas que o Senhor nos outorgou, uma das coisas, das dádivas, do favor de Deus na nossa vida é a sua paz. E Jesus dizia isso: eu dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aleluia. Entretanto, nós vamos ver de que aquele povo estava ali e Deus disse: eu vou retirar a minha paz de diante de vocês, de diante do vosso meio, não é? O Salmo 36, versículo 7 nos diz: quão precioso, ó Deus, é a tua benignidade, a tua paz, não é? E ele diz, não é, que não poderia haver paz sem obediência, aleluia. Então nós vamos entender de que a paz era a primeira coisa que Deus estava disposto a tirar do meio do povo. Em segundo lugar, a sua bondade, a sua benignidade, não é? Salmo 36 e 7, que era o que eu comecei a falar: quão precioso, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Ou seja, a bondade de Deus para conosco. Deus é aquele que faz o bem. Deus é aquele que traz todas as coisas para o nosso bem.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Mas Deus estava dizendo para o seu povo: Jeremias, eu vou retirar a minha benignidade, mas também a minha misericórdia. A Bíblia nos diz de que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! E agora Deus está dizendo para este povo: eu tirarei a minha misericórdia do vosso meio. Oh, irmãos, que coisa terrível, que coisa impactante ouvir tal palavra, tal mensagem da parte do Senhor. E ele diz: e morrerão grandes e pequenos. Ou seja, não era somente questão de crianças e de adultos, mas eram pessoas também importantes, pessoas de honra. Não era somente o povinho que iria morrer, eram os príncipes, eram os juízes, eram os sacerdotes, e foi o próprio rei Zedequias naquela época. Nesta terra e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões ou cortes, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. E ele dá outra instrução para Jeremias. Primeiro não entres na casa do luto. Mas ele diz também, no versículo 8, nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Deus estava dizendo que haveria de acontecer e que o país estaria passando por uma calamidade nacional. E Deus está dizendo: você não vai ficar nem com aqueles que estão chorando, que estão de luto, mas você também não vai entrar na casa do banquete, na casa do folguedo, na casa da festa. Por quê, irmãos? Porque aquele tempo não era tempo de festa, não era tempo de banquete, não era tempo em que o povo haveria de ficar e estar alegres nem gozando. Ele dizia: não entres, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. Ou seja, aniversário, casamento, nascimento, tudo aquilo perdeu o valor, não tinha razão. Por quê? Porque o povo estaria passando por tempo de calamidade, de fome, de morte, de enfermidade. Meus irmãos, quando nós estamos e passamos por tudo isso, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus conosco para poder nos consolar. Mas Deus está dizendo para eles: vocês não terão quem os console, vocês não terão quem os enterre, vocês não terão quem esteja junto de vocês, porque eu retirarei a minha mão do vosso meio. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, diz o Senhor a Jeremias, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Você pode ver a cara dura do povo depois de fazer tudo isso e de estar em tamanho pecado. E ainda dizer para o Senhor: por que Deus está falando isso com a gente? Por que Ele está prometendo fazer toda essa desgraça com a gente? Porque enquanto isso, estavam os profetas falsos dizendo: não, a paz, a paz, a paz. E Deus disse: não tem paz coisa nenhuma. Eu não vou enviar-vos a paz. A paz vai ser, vocês terão que orar pela paz da Babilônia. Porque, dizia Jeremias no capítulo 29, versículo 7, é na paz deles que vocês terão paz. É na paz da vossa cidade lá que vocês também terão paz. Aleluia. E ele disse, e ele explica no versículo 11, por quê? Então lhe dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor,
e se foram após deuses alheios e os serviram e se inclinaram diante deles e a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. E vós, aquele povo que ali estava agora, e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Irmãos, Deus ele faz e coloca o raio-x do coração daquele povo. E Deus diz em palavras concretas e palavras certas e claras, por causa do propósito do seu malvado coração. O povo havia se apartado, o povo havia se desviado, o povo havia deixado o Senhor e estavam se prostrando diante de outros deuses que não eram deuses, fazendo tudo, é como nós dizemos, tudo no livro, todos os regulamentos eles haviam colocado e desafiado Deus e haviam traspassado e haviam cometido iniquidade em todos os seus mandamentos e princípios e aquilo que Deus havia ordenado para o seu povo. Portanto, versículo 13 diz: lançar-vos-ei fora desta terra. Aí estava culminando a sentença de Deus para aquele povo. Vocês não ficarão nesta terra. Vocês não ficarão neste lugar que eu vos dei. Vocês não permanecerão aonde eu os coloquei. Para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Irmãos, isto era uma palavra que o povo acostumava dizer quando ensinava os seus filhos: o nosso Deus, o Deus Adonai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele nos tirou com mão forte da terra do Egito e nos trouxe e nos deu esta terra para nós. E Deus agora estava dizendo: nunca mais vocês vão dizer isso. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Já o Egito, o exílio do Egito, ficou para trás. Agora haveriam de dizer de que Deus haveria de subir os filhos da Babilônia, do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Irmãos, no meio de toda essa calamidade, no meio de toda essa sentença, no meio de todo esse juízo de Deus para com o povo, Deus ainda diz para ele com a sua misericórdia: mesmo que vocês estejam lá em Babilônia, eu vos trarei de volta à terra que eu dei a seus pais. Deus, apesar de trazer juízo sobre o povo, Deus ele nunca deixa o seu povo sem a esperança, sem a promessa, aleluia. Lembra-se de que quando Jesus disse para os seus discípulos: eu vou de volta para o meu Pai, mas qual foi a promessa? Eu voltarei, aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Assim, da mesma maneira, Deus ele faz com o povo de Israel. Vocês pecaram, vocês vão ser retirados para poder limpar a terra e limpar os vossos corações, mas eu vos trarei de volta. E ele diz: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os
pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro e até nas fendas das rochas. Ou seja, esta palavra simbológica de pescador e caçador estava falando dos soldados, dos inimigos que haveriam de cercar a Israel, que haveriam de os tomar, que haveria de os procurar, de os buscar aonde eles estivessem escondidos e dar fim ou levá-los para o cativeiro. E ele diz: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Oh, irmãos, servimos a um Deus que ele está vendo exatamente todas as coisas. Não adianta querer esconder, querer fazer as coisas, não é? Nas escondidas, porque virá a luz. A Bíblia nos fala muito bem e claro nisso, nada está oculto, tudo está patente aos olhos do nosso Deus, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe, porque ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente, aleluia. E ele diz: e primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. O problema é que Deus estava contendendo com o povo que não era apenas pelo pecado que eles haviam cometido na sua carne. Não era somente os deuses a quem eles estavam se prostrando, mas é que eles fizeram da herança do Senhor, eles fizeram da bênção uma maldição. Eles tomaram as coisas sagradas de Deus e as tornaram em maldição. E meus queridos e amados irmãos, isso não somente aconteceu no Velho Testamento, não somente aconteceu no tempo passado, no tempo de Jeremias e de Israel, isso ainda hoje acontece. Tantos estão tomando a bênção de Deus e as tornando em maldição, por serem abomináveis diante dos olhos do Senhor, depois daquilo que tudo que ele fez, como ele resgatou, como ele salvou, como ele libertou, como ele curou, como ele fez maravilhas, como ele fez milagres, e nós tomamos tudo aquilo e muitas vezes jogamos no lixo e nós simplesmente abandonamos, esquecemos, nos desfazemos e tornamos a bênção de Deus em maldição. Porém, a Bíblia diz: o Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. Oh, esta era a palavra do povo. Essa história daquilo que os meus pais estão dizendo, de que Deus livrou a eles do Egito, toda aquela bênção, tudo isso não é verdade, isso é mentira, isso é vaidade. Não existe nenhum proveito nisso. Oh, meus queridos e amados irmãos, que não possamos esquecer jamais, jamais da beneficência do Senhor para com a nossa vida. Não importa o que a multidão de homens e mulheres que se dizem crentes, mas que estão comprometidos com o pecado, comprometidos com o mundo, comprometidos com a política, com a agenda deste mundo, possa dizer: eu e você dizemos e levantamos a bandeira do sangue de Jesus sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, e proclamamos e dizemos, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. E dizia: para um homem, para si deuses que contudo não são deuses, fará um homem para si deuses, contudo que não são deuses. Versículo 21 conclui:
Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor, Adonai, aleluia. Deus está dizendo para aquela multidão de que dizia: isso aí é questão, isso é tudo mentira, isso é vaidade, isso aí é coisa da velha guarda, isso aí, olha, isso é coisa de assembleano, isso aí é coisa de gente retrógrada. Nós estamos vivendo num tempo moderno, nós não precisamos mais dessa coisa, não precisamos de estar aí em oração, em jejum, em consagração, em palavra. E Deus diz: vocês vão conhecer a minha mão, vocês vão conhecer o meu poder, vocês vão conhecer pelo meu nome o Senhor, Adonai, aleluia. E nós entendemos, e a nossa pergunta fica nesta manhã para cada um de nós, fica para muitos daqueles que estão fazendo aquilo que o povo de Israel estava fazendo. Vocês querem se encontrar com Deus, vocês querem conhecer a Deus como pai ou como juiz? Porque como pai, ele dirá para os seus filhos: vinde, benditos do meu pai, tomai por herança o reino que se foi dado, que foi preparado, que foi guardado. Mas como juiz, irmãos, não pense, não é porque muita gente, não, Deus é um Deus de amor, Deus não vai fazer isso, Deus e isso e aquilo outro, um monte de desculpa. Saiba de que o Deus que é amor é um Deus que é justiça. Aonde o amor de Deus para, a sua justiça inicia. Aonde a sua justiça termina, o seu amor inicia. Aleluia. Portanto, nós servimos a um Deus que sim é amor, que sim é longânimo, que sim é paciente, que sim tem e espera e que faz tudo, que vai ao máximo, como diz e disse para o povo de Israel: eu enviei os meus servos madrugando e falando convosco. Aleluia. Mas este Deus é Deus de juízo, Deus de julgamento, e ele diz: o meu juízo, o meu julgamento começa com a minha casa, começa com o meu povo, começa com a igreja, começa comigo, começa com você, aleluia. E como é que nós queremos encontrar a este Deus? Como pai ou como juiz? Porque como juiz, ele vai dizer: saí, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço. Oh, irmãos, que coisa dura ser ouvida por aqueles que estão tentando servir da sua maneira Deus, mas não observam o que Deus ele fala, o que Deus exige, o que Deus ele pede de nós. Eu e você, nós queremos, no dia que nos encontrarmos com Ele, encontrarmos com o nosso Pai glorioso, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai que enviou ao seu Filho Jesus para salvar-nos, libertar-nos. E é por isso, é um gozo tremendo poder servir a este Deus, a este Jesus. Amém? E por que não louvar ao Senhor com aquele hino de número 188? É gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim. Bem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sem gozo do céu para mim, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvi no evangelho que recebi, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim.
deixar meu Jesus em minha alma reinar. É gozo do céu para mim. Oh, aleluia! Que gozo é para cada um de nós podermos deixar Jesus em nossa alma reinar. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe. Tenha um abençoado fim de semana, culto na presença do Senhor, e nos vemos segunda-feira junto com a nossa irmã Manuela no nosso devocional do Simply Pentecostal. Que Deus vos abençoe.